Imagine que num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República tinha fugido para a Austrália, protegido pelos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele teriam partido, sem aviso prévio, todos os ministros, deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores. Provavelmente a reação dos brasileiros diante de uma notícia tão inesperada seria de desamparo, medo e revolta. E foi assim que os portugueses reagiram na manhã de 29 de novembro de 1807, quando circulou a informação de que a rainha, o príncipe regente e toda a corte estavam fugindo para o Brasil sob a proteção da Marinha Britânica. Este é o Palácio Nacional de Queluz, alguns quilômetros ao norte de Lisboa, uma joia da arquitetura portuguesa do final do século XVIII. E foi deste local que a corte portuguesa partiu em direção ao Brasil 200 anos atrás. Na verdade foram dois locais. Aqui moravam a rainha Dona Maria I, chamada de a Pia ou também a Rainha Louca, porque ela era insana. Já fazia alguns anos que ela não governava mais, porque ela tinha problemas mentais. E o seu filho, o príncipe regente Dom João, morava em Mafra, um palácio mais antigo, de linhas mais sóbrias, situado a cerca de 15, 20 quilômetros desse local. Então o Dom João partiu de Mafra e a Dona Maria e a sua nora, a princesa Carlota Joaquina, com as filhas, saíram aqui de Queluz. Foi um acontecimento inédito na história de Portugal e do Brasil e também da história da humanidade. Nunca antes uma corte europeia tinha deixado o seu reino, atravessado um oceano para ir governar e morar do outro lado do mundo. Portanto, era um acontecimento muito importante, mas foi um acontecimento também muito improvisado. Naquela época chovia muito, havia muita lama, não havia ainda esse calçamento todo que nós vemos aqui. Havia centenas de carruagens, as pessoas tiveram que empacotar os seus pertences às pressas, os utensílios, obras de arte, as roupas, móveis, as louças todas do palácio foram encaixotadas muito às pressas. Por quê? Porque nos dias anteriores o imperador Napoleão Bonaparte tinha decidido invadir Portugal. Não só isso, o Napoleão estava decidido a chegar em Lisboa e a aprisionar a corte e a destituir o príncipe regente Dom João. Então era preciso fugir muito, muito rapidamente. Então vocês imaginam a confusão que foi esse embarque 200 anos atrás, com muita chuva, muita lama, muita improvisação. A família real tinha crianças muito pequenas, uma das princesas ainda estava sendo amamentada. Foram dias de muita aflição, muita insegurança para essas pessoas importantes que estavam indo refazer as suas vidas do outro lado do mundo. Daqui, então, partiram centenas de carruagens, carroças, em direção ao porto de Lisboa, onde havia cerca de 58 navios à espera do embarque da corte. Além da rainha, do príncipe regente, da princesa e dos seus filhos, embarcaram também os nobres, todos os funcionários públicos mais importantes, alguns dos empresários mais influentes da época. Então estima-se que cerca de 10 a 15 mil pessoas abandonaram Portugal, às pressas, numa fuga bastante improvisada, para ir morar no Brasil. Bem, agora estamos diante do Palácio Nacional da Ajuda, um outro local usado pela corte portuguesa, não só como morada, mas como local de recepções oficiais. Porém, antes de continuar a nossa viagem em direção ao Brasil, vamos ver o que estava acontecendo na Europa 200 anos atrás, o que de tão grandioso a ponto de obrigar a corte portuguesa a se mudar para o Rio de Janeiro. Em 1807, Napoleão Bonaparte estava no auge do seu poder.
Fazia 3 anos que tinha se autodeclarado imperador dos franceses. Ao longo de uma década, Napoleão travou inúmeras batalhas contra os mais poderosos exércitos da Europa sem conhecer nenhuma derrota. Reis, rainhas, príncipes, duques e nobres foram expulsos de seus tronos e substituídos por membros da própria família Bonaparte. O triunfo de Napoleão representava o fim de uma etapa na história europeia, conhecida como Velho Regime, em que reis dominaram os seus países com mão de ferro e poder absoluto. O final do século XVIII e o começo do século XIX representa um momento de grande transformação na história da humanidade. Havia 3 coisas importantes a acontecer nesse período e que afetavam profundamente os destinos de Portugal e do Brasil. A primeira tinha sido a Revolução Americana, a Independência Americana de 1776, em que pela primeira vez uma grande democracia republicana moderna se estabelecia na história humana. Nunca tinha acontecido isso antes. A segunda tinha sido a Revolução Francesa de 1789, em que pela primeira vez o povo, apoiado pela burguesia, derrubou o rei e a rainha do poder. Mais do que isso, mandou o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta para a guilhotina, decapitou o rei e a rainha e assumiu o poder. E o terceiro grande fenômeno era a Revolução Industrial na Inglaterra, que havia reinventado os modos de produção. Esses 3 acontecimentos combinados espalharam uma onda de choque pelo mundo e mudaram os destinos de Portugal e do Brasil. Por quê? Neste momento, Napoleão Bonaparte havia sido chamado para colocar ordem na França. A França tinha se transformado no caos depois da Revolução, e o Napoleão Bonaparte assume o poder e se revela o maior gênio militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Portanto, ele dominava completamente o continente europeu. Ele tinha decretado o bloqueio continental contra a Inglaterra, que era a sua grande inimiga, e precisava de mercados para os produtos da Revolução Industrial. Quem estava no meio dessas 2 grandes potências? O pequenino, indefeso Portugal. Era um país, nessa época, sem recursos, com população muito pequena, sem exércitos para se defender, espremido pelos interesses de 2 potências muito poderosas. O que aconteceria se a corte não fosse para o Brasil? O Dom João seria preso e deposto pelas tropas de Napoleão, ou caso ele aderisse à França, Lisboa seria bombardeada pelos navios ingleses que não queriam que Portugal caísse em mãos de Napoleão. Então a alternativa que sobrou para o príncipe regente Dom João foi embarcar toda a sua família, toda a corte, para o Brasil, protegida pelos navios da Inglaterra, que na época representava a maior força marítima do mundo. Agora, os planos de transferência da corte para o Brasil já eram muito antigos em Portugal. Eles já eram discutidos cerca de 250 anos antes, durante o período chamado de União Ibérica. E fazia muito sentido, era uma ideia bastante sensata, porque Portugal era realmente um país com recursos muito escassos, vivia constantemente ameaçado pelos seus vizinhos e a riqueza estava no Brasil. Era de onde os portugueses tiravam o ouro, o diamante, o tabaco, o açúcar, a madeira, o algodão, a carne de charques, produtos que mantinham a força, a prosperidade do Império Colonial Português. Então os planos eram muito antigos. Agora, o que houve em 1807 foi realmente uma fuga apressada, uma fuga muito improvisada, e tanto assim que na correria do embarque, 2 tesouros ficaram esquecidos no porto de Lisboa. Um foi a prataria das igrejas, que não deu tempo de embarcar e os franceses confiscaram e derreteram logo em seguida. A outra eram os livros da Biblioteca Real Portuguesa, que estavam aqui no Palácio da Ajuda. Eram 60 mil volumes, uma preciosidade para a época, uma das maiores bibliotecas do mundo, que também ficaram abandonados no porto de Lisboa. Depois retornaram aqui para o Palácio e chegaram ao Brasil até 1811 em 3 viagens consecutivas. E aqui estamos finalmente diante do Rio Tejo. O mesmo Rio Tejo onde 300 anos antes os portugueses haviam partido para descobrir as Índias, o Brasil, a carreira das Índias de Vasco da Gama, para desbravar o mar português. O mar do poeta Fernando Pessoa, que começa com o seguinte verso: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E foi deste mesmo Rio Tejo que 200 anos atrás a corte portuguesa partiu em direção ao Brasil.
Mas dessa vez não era uma viagem de aventura, de descobrimento, era uma fuga. Ou seja, Portugal precisava se retirar da sua metrópole para não ser tomada pelos portugueses, para que a sua monarquia não fosse aprisionada, deposta por Napoleão Bonaparte. É preciso levar em conta que 200 anos atrás, os navios portugueses eram embarcações muito precárias. Não havia, obviamente, não havia ar-condicionado, não havia geladeiras, freezers para conservação dos alimentos, não havia ventilação dentro dos navios, a comida se estragava muito rapidamente, a água apodrecia depois de 2 semanas, o escorbuto era uma doença que ameaçava e matava muita gente nas grandes travessias oceânicas, havia infestações de pragas como ratos, baratas, piolhos, não havia banheiro. Para que as pessoas precisassem fazer as suas necessidades, era necessário usar as cloacas, que eram buracos na murada dos navios, de onde os dejetos caíam diretamente no mar. Imagina fazer isso com ondas de 5 a 6 metros de altura. Portanto, foi uma viagem muito precária. Aliás, um dos episódios mais pitorescos da história do Brasil e de Portugal é a epidemia de piolhos no navio da Carlota Joaquina. Foi uma epidemia tão incontrolável que a única solução foi cortar o cabelo dessas mulheres carecas, jogar as perucas e o cabelo ao mar e untar essas cabeças carecas com banha de porco e um pó à base de enxofre. Essas mulheres, ao chegar ao Rio de Janeiro, ficaram envergonhadas, porque elas ainda estavam carecas e usaram turbantes. As mulheres do Rio de Janeiro, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que usar turbantes era a última moda na Europa e também passaram a usar turbantes. De maneira que usar turbantes se tornou moda no Rio de Janeiro logo depois da chegada da corte. É um episódio muito engraçado, mas ele é também muito simbólico das mudanças que ocorreriam no Brasil com a chegada da família real portuguesa. É simbólico que a mudança tenha começado pela moda e pelo comportamento, porque haveria uma transformação muito radical do Brasil, que até então era uma colônia ignorante, atrasada e proibida, e depois de 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro, estava pronto para ganhar a sua independência. E foi o que de fato aconteceu em 1822. No começo do século XIX, parecia não haver limites para a imaginação humana. Poucos períodos na história foram tão repletos de aventuras, invenções e conquistas, e também de rupturas e convulsões políticas, mas nada disso parecia afetar os portugueses. 3 séculos depois de ter inaugurado a era das grandes navegações e descobertas, Portugal nem de longe lembrava a metrópole vibrante dos tempos de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Os sinais de decadência estavam por todo lado. Lisboa, a capital do Império, havia muito tinha sido ultrapassada por suas vizinhas europeias como centros irradiadores de ideias e inovações. A chama do empreendimento, da curiosidade e da busca pelo desconhecido havia se apagado no espírito português. Os tempos de glória pareciam ter ficado para trás. Este é o antigo Terreiro do Paço, atual Praça do Comércio, que era 200 anos atrás e ainda é hoje o coração da cidade de Lisboa. E foi aqui que as tropas do imperador Napoleão chegaram, algumas horas depois da partida da corte para o Brasil, no dia 29 de novembro de 1807. Os 13 anos seguintes à partida da corte, enquanto o príncipe regente e futuro rei Dom João VI permaneceria no Rio de Janeiro, seria um período de muito sofrimento para o povo português, mas também de muito heroísmo. Portugal se empobreceu muito, virou um protetorado da Inglaterra, a população diminuiu, 1/4 da população portuguesa pereceu de fome, ou em batalhas, ou fugiu do país. Portugal perdeu todos os privilégios do monopólio do comércio com as suas colônias, mas foi também aqui, em Portugal, que o Napoleão, as tropas de Napoleão encontraram pela primeira vez o homem que havia de derrotar definitivamente o imperador francês na Batalha de Waterloo, que era o futuro Lord Wellington. Wellington desembarcou com as tropas inglesas na cidade de Figueira da Foz. Ele deu o primeiro combate às tropas de Napoleão em Vimeiro, ainda em 1808. Expulsou os franceses de Portugal. Em seguida, Napoleão mandou os seus melhores generais para cá, em mais 2 invasões consecutivas, mas ele não mais conseguiu conquistar Lisboa. Então foi a partir de Portugal, da resistência do povo português aliado aos ingleses, que Napoleão começou a perder a guerra na Europa.
anos atrás, o Brasil não existia. Pelo menos não como é hoje, um país grande, integrado, de identidade muito bem definida. Até 1807, o Brasil era uma grande fazenda extrativista de Portugal. Era daqui que os portugueses tiravam produtos primários, como a madeira, o açúcar, o algodão, o tabaco, carne de charque, couro de boi curtido, a cachaça, que era um produto importante no tráfico de escravos com a África, e especialmente o ouro e o diamante. Graças à descoberta do ouro no final do século XVII, tinha havido uma explosão populacional no Brasil. A população, que nos primeiros 2 séculos da colonização tinha chegado no máximo a 300 mil habitantes, portanto o tamanho de uma cidade média do Brasil de hoje, no final do século XVIII, ou portanto 100 anos depois, já era de 3 milhões de habitantes. Ou seja, tinha aumentado 10 vezes no espaço de apenas 100 anos. Essa era a população brasileira quando a corte chegou ao Brasil em 1808. Mas o Brasil era ainda um local muito atrasado, muito selvagem. As províncias eram isoladas, se reportavam diretamente a Lisboa, aliás, eram rivais entre si. Havia uma precariedade absurda nos meios de comunicação. Não tinha ensino superior, não tinha livros, não tinha imprensa. O direito de reunião era proibido. O precário comércio colonial era feito pelas tropas de mula, que faziam o transporte de mercadorias entre o Vale do Paraíba, o sul de Minas, o interior do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia da precariedade das comunicações, a notícia da morte do Dom José I, em 1777, demorou 3 meses para chegar a São Paulo, que até então era uma vilazinha de 20 mil habitantes. Ou seja, o Brasil era um lugar muito simples 200 anos atrás. Mas tudo isso mudaria radicalmente com a chegada da corte. Bem, depois de atravessar o Oceano Atlântico, uma viagem de quase 2 meses, desconfortável, sem água potável, sem alimentos adequados, sem banheiro, com epidemias de ratos, baratas, piolhos a bordo, a corte portuguesa chegou aqui, nesse local, que é a entrada da Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia. Foi nesse local que os navios portugueses despontaram em 22 de janeiro de 1808, e aos poucos eles foram se aproximando e estacionaram nessa região que fica hoje próxima ao Forte São Marcelo, uma construção militar do século XVII, erguida para proteger Salvador contra os ataques de corsários e piratas, e o atual Mercado Modelo. Curiosamente, não veio ninguém receber o príncipe regente e a família real portuguesa. Os baianos tinham informações muito vagas, tinham ouvido boatos de que a corte estava vindo para o Brasil, mas não tinham certeza disso. Então a única pessoa que apareceu para receber o Dom João foi o Conde da Ponte, que na época era o governador da Bahia. O Dom João ficou surpreso e falou: mas não vem ninguém de terra me receber? E o Conde respondeu: Majestade, só não veio porque eu pedi para que ficassem nas suas casas. Mas se o senhor ordenar, imediatamente a Bahia vem lhe prestar homenagem. E foi de fato isso que aconteceu. O Dom João permanece 5 semanas na Bahia. Aqui ele começa a transformar o Brasil. Ele toma uma medida importante, que foi a abertura dos portos. Pela primeira vez o Brasil estava livre para comercializar com as nações amigas, o que na prática era apenas a Inglaterra. Mas enfim, começa uma grande transformação. Essa escala do Dom João na Bahia, ela sempre foi motivo de controvérsia entre os historiadores. Antigamente se dizia que tinha havido uma grande tempestade, a esquadra portuguesa se dispersou, uma parte, incluindo a nau do príncipe regente, veio parar na Bahia meio que por acaso. Isso não é verdade. Pesquisas recentes mostram que o Dom João veio à Bahia de forma deliberada. Ele queria passar na Bahia, ao contrário do que se imaginava. Por uma razão muito simples. A Bahia era uma província muito importante, tanto do ponto de vista político quanto econômico. A corte precisava de apoio de todo o Brasil. Então, passar em Salvador, fazer um afago aos baianos, tomar decisões importantes aqui, mostrou um príncipe regente agindo de forma mais sábia, mais esperta, mais inteligente do que se imaginava.
estamos agora na Ladeira da Preguiça. Hoje é um local bastante decadente, muito pobre, mas 200 anos atrás era o principal ponto de ligação entre a cidade baixa de Salvador e a cidade alta. Era daqui que subiam os escravos, as mulas, os animais levando mercadorias, mas também gente, pessoas que subiam em cadeiras, palanquins, sustentados por escravos, em direção à cidade alta. E foi neste trecho aqui que subiu a corte portuguesa de Dom João, evidentemente transportada por escravos, era um grande número de pessoas e tal. 200 anos atrás, Salvador era a segunda maior cidade brasileira, tinha 40 mil habitantes, o Rio de Janeiro, que era a maior cidade, tinha 60 mil habitantes. Os baianos ainda eram muito influentes do ponto de vista político, ainda era uma capitania, uma província muito próspera, mas havia muita revolta no ar. Os baianos se ressentiam da mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1763, na época depois da descoberta do ouro e do diamante em Minas Gerais. Então havia muita revolta no ar na Bahia, e um acontecimento importante, alguns anos antes da chegada da corte, em 1798, foi a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, em que houve uma grande rebelião em Salvador e os baianos tentaram se separar de Portugal, declarar a sua própria independência, como tinha feito o Tiradentes na Inconfidência Mineira. O Dom João sabia disso, ou seja, sabia que havia sinais de inconformismo na Bahia, e por isso que ele passa em Salvador, porque ele precisava do apoio de todos os baianos. Então isso mostra uma decisão bastante inteligente desse príncipe regente, que não estava apenas fugindo de Napoleão, ele estava agindo de acordo com o manual político que fazia todo sentido. Depois da abertura dos portos, o Brasil foi invadido pelos produtos ingleses, numa escala nunca antes imaginada. Chegava de tudo. Muitas coisas eram práticas e úteis, como tecidos de algodão, cordas, pregos, martelos, serrotes, fivelas de arreios e ferragens em geral. Mas havia também excentricidades, como patins de gelo e pesadas mantas de lã, que causavam espanto sob o calor úmido e abafado dos trópicos. Eram produtos que as fábricas inglesas despejavam em quantidades monumentais e a preços baixos, graças às novas técnicas de produção desenvolvidas pela Revolução Industrial do final do século XVIII. No dia 8 de março de 1808, o Rio de Janeiro amanheceu com sol, céu azul, algumas nuvens brancas no céu e um vento leve que soprava do oceano em direção ao continente. Essa descrição aparece nos relatos do padre Luiz Gonçalves dos Santos, que também era conhecido como Padre Perereca, porque ele tinha os olhos esbugalhados, uma complexão atarracada, e foi uma testemunha da chegada da corte ao Rio de Janeiro, depois de quase 100 dias de viagem entre Portugal e o Brasil, uma escala de 5 semanas em Salvador. E este foi o local da chegada da corte, 200 anos atrás. Hoje é a atual Praça 15, no Rio de Janeiro, de onde partem as barcas que fazem a travessia da Baía da Guanabara em direção a Niterói. Este casarão que aparece aqui atrás era até então a casa do vice-rei do Brasil, o Conde dos Arcos, e é o local em que o Dom João e a Carlota Joaquina ficam abrigados nos primeiros dias. E aqui começa também a grande transformação que o Brasil viveria nos 13 anos seguintes. Ainda em Salvador, onde permaneceu 5 semanas, o Dom João tinha tomado uma decisão importantíssima, que tinha sido a abertura dos portos. Pela primeira vez em 300 anos, o Brasil estava livre para comercializar os seus produtos com qualquer outro país amigo que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio nesse comércio. Mas o Dom João tinha feito outras decisões importantes. Ele tinha autorizado a criação de uma escola de engenharia, uma escola de medicina, autorizado manufaturas, ele mandou construir fábricas de pólvora, de vidro, de tecidos, moinho de farinha de trigo. Ele tinha uma fábrica de ferro também, tinha criado uma companhia de seguros, ele cria a Justiça Brasileira, ele cria também o Banco do Brasil, a imprensa régia. A corte chegou ao Brasil empobrecida, destituída e necessitada de tudo.
Já estava falida quando deixara Lisboa, mas a situação se agravou no Rio de Janeiro. Dom João precisava do apoio financeiro e político da elite da colônia, rica em dinheiro, porém destituída de prestígio e refinamento. Para cativá-la, iniciou uma pródiga distribuição de honrarias e títulos de nobreza que se prolongaria até seu retorno a Portugal em 1821. Apenas nos seus 8 primeiros anos no Brasil, Dom João outorgou mais títulos de nobreza do que em todos os 300 anos anteriores da história da monarquia portuguesa. Este é o chafariz do Mestre Valentim, na Praça 15, o local exato do desembarque da corte portuguesa no Rio de Janeiro, 200 anos atrás. Nesses 200 anos, a cidade avançou em direção ao mar. Hoje existe aqui muito concreto, muito asfalto, são quase 100 metros do local em que nós estamos até a água, na Baía da Guanabara. Tem muito barulho de ônibus, um trânsito muito intenso. Mas 200 anos atrás, o mar vinha até este local. E foi aqui, nas escadas que ficam ao pé deste monumento, que a corte desembarcou no dia 8. Era uma cidadezinha muito simples, o Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes, era um vilarejo colonial com casinhas brancas rentes à praia, era muito precário o saneamento básico, não tinha esgoto, então havia um odor muito ruim que exalava das ruas da cidade, porque não tinha saneamento. Então as ruas foram salpicadas com flores, com areia branca da praia, foram perfumadas, e daqui a corte se dirigiu à Igreja do Rosário, que era a então Catedral da Sé, onde foi feito um Te Deum, uma cerimônia de ação de graças pela chegada ao Brasil. Quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro era o maior entreposto negreiro das Américas. A cidade recebia entre 10 mil e 18 mil escravos por ano. Os escravos constituíam 2/3 da população, escravos, negros forros e mulatos, e eles eram uma onipresença na cidade do Rio de Janeiro. Faziam de tudo. Vendiam carvão, vendiam capim, vendiam leite, distribuíam água que descia da floresta da Tijuca, aqui por esse aqueduto dos Arcos da Lapa, em direção ao Largo da Carioca. Eles vendiam essa água de casa em casa. Também recolhiam os esgotos da noite, os dejetos acumulados durante a noite, e levavam em direção ao mar. Naquela época, as praias não eram locais de banho de sol, de banho de mar e de lazer como são hoje. Eram esgotos a céu aberto. E cabia aos escravos fazer essa tarefa de saneamento básico da cidade. A escravidão era o principal negócio do Rio de Janeiro no final do período colonial brasileiro. Os grandes empresários da época eram todos traficantes de escravos. Os escravos chegavam ao Rio de Janeiro e ficavam em quarentena no mercado do Valongo, que é um local hoje situado próximo à zona portuária do Rio de Janeiro, e eles ficavam ali para se recuperar das doenças, engordar, porque eles chegavam muito magros, da precária travessia, que era uma viagem nos porões dos navios negreiros, a travessia do Oceano Atlântico. De cada 2 escravos capturados na África, só um chegava vivo ao Brasil, o outro morria. Portanto, era uma taxa de mortalidade enorme, de 50%. Em compensação, o escravo que chegava vivo, ele se valorizava 3, 4 ou mesmo 5 vezes. Portanto, do ponto de vista do traficante de escravos, era um bom negócio, era um excelente negócio. E os escravos, eles eram comercializados no mercado do Valongo, como hoje se compra e se vende um animal, um boi, um cavalo, numa fazenda, num frigorífico do interior do Brasil. Ou seja, o comprador examinava o dente dos escravos para ver se ele estava saudável, se não estava muito cariado, apalpava a pele, o músculo para ver se estava rijo, mandava o escravo correr de um lado para o outro e em seguida ele fixava um preço. Ou seja, os escravos eram uma mercadoria como outra qualquer na época em que a corte chegou ao Brasil.
E agora nós estamos na última etapa desta nossa longa jornada de Portugal ao Brasil, acompanhando a viagem da família real portuguesa rumo ao Rio de Janeiro 200 anos atrás. Nós estamos no antigo Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, situada perto do estádio do Maracanã e do Morro da Mangueira. Foi neste local, neste prédio, que o Dom João ganhou de presente de um grande traficante de escravos, o Elias Antônio Lopes, logo que chegou ao Rio de Janeiro, em março de 1808, foi nesse local que o rei passou os seus 13 anos seguintes, na sua temporada brasileira. Era aqui que o Dom João despachava com seus ministros, dava audiências aos embaixadores estrangeiros e também recebia a corte, a população do Rio de Janeiro, nas cerimônias do beijamão, que eram eventos que duravam 6, 7 horas, em que qualquer pessoa, mesmo os escravos e os índios, tinham o direito de entrar na fila para beijar a mão do rei, entregar bilhetinhos, reclamar do comportamento dos funcionários públicos, fazer pedidos especiais. O Dom João levou uma vida muito simples no Rio de Janeiro. Ele gostou muito do Brasil, ele costumava fazer passeios ao redor da cidade conduzindo a própria carruagem. Era nesses passeios que ele consumia os seus famosos franguinhos passados na manteiga, preparados por um cozinheiro do Palácio da Boa Vista, e que ele levava na algibeira, no bolso da sua casaca, e ia comendo ao longo do caminho. O Dom João realmente adorou o Brasil, e se dependesse apenas da vontade dele, provavelmente não teria voltado a Portugal. Mas o Dom João é obrigado a voltar para Lisboa em 1821. Dom João partiu do Rio de Janeiro em 26 de abril de 1821. Sua comitiva incluía cerca de 4.000 portugueses, um terço do total que o havia acompanhado na fuga para o Rio de Janeiro 13 anos antes. Conta-se que o rei embarcou chorando de emoção. Se dependesse apenas de sua vontade, ficaria no Brasil para sempre. Porém, uma vez mais, aquele rei gordo, bonachão, sossegado, solitário, indeciso e muitas vezes medroso, curvava-se ao peso das responsabilidades que a história lhe impunha. Durante esses 13 anos da permanência da corte no Brasil, Portugal sofreu muito. Foi invadido várias vezes pelas tropas de Napoleão, muita gente morreu, pereceu de fome, de guerra, fugiu do país, o país se empobreceu. Em 1820, a situação era tão crítica que houve uma grande rebelião em Portugal chamada Revolução Liberal do Porto. Liberal porque já estava contaminada pelas ideias da Revolução Francesa. Aí são convocadas as cortes portuguesas que exigem a volta do rei. E o Dom João volta, aparentemente contra a sua vontade. Mas ao partir de volta para Portugal, o Dom João sabia o que ele tinha feito. Ele tinha feito a independência do Brasil. O Dom João sabia que ao transformar o Brasil de forma tão profunda, tão acelerada, num período de apenas 13 anos, não havia mais a possibilidade de voltar à condição de colônia, que vigorava até 1807. Tanto assim que antes de partir, o Dom João chama o seu filho mais velho, futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e pronuncia uma frase célebre. Ele diz assim: Pedro, se um dia o Brasil tiver que se separar de Portugal, antes que seja para ti que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, o Dom João sabia que tinha feito a independência do Brasil, que é de fato o que acontece no ano seguinte, em 1822. Essa é a principal consequência da vinda da corte para o Brasil, uma independência, a independência sob controle da monarquia, controle da família real de Bragança, porque se a corte não viesse para o Brasil, provavelmente a colônia portuguesa teria se fragmentado em 3, 4 repúblicas menores. Não haveria este país grande, de dimensões continentais, de uma cultura muito bem definida, de 190 milhões de pessoas que se reconhecem como brasileiras, que é a noção de identidade nacional que nós temos hoje. Portanto, a principal consequência da vinda da corte para o Rio de Janeiro 200 anos atrás é o próprio Brasil que nós temos hoje.